Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Companhia Paranaense de Energia Copel para a apresentação dos resultados do segundo trimestre de 2019. E informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por gentileza, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, esclarecemos que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Copel, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Copel e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Participam dessa teleconferência o Sr. Daniel Pimentel Slaviero, diretor-presidente da companhia, o Sr. Adriano Rudek de Moura, diretor de Finanças e de Relações com Investidores e demais diretores da companhia. A apresentação, que será preferida pela administração da Copel, poderá ser acompanhada no site da companhia ri.copel.com. Passamos agora a palavra ao Sr. Daniel Slaviero, diretor-presidente da companhia. Muito bom dia. Agradeço a participação de todos nessa nossa teleconferência para a apresentação dos resultados do segundo trimestre de 2019. É com satisfação que compartilho com vocês a entrega de mais um trimestre com resultados sólidos e consistentes, onde começo destacando o EBITDA ajustado de mais de R$1 bilhão, o qual representa um crescimento expressivo de aproximadamente 30% em relação ao primeiro TRI de 2018. E já ultrapassamos no semestre 2,1 bilhões na mesma base de comparação. Em geração de caixa, antes dos investimentos, já ultrapassamos 1,1 bilhão nesse segundo trimestre, acumulando no semestre uma geração recorde de 2,5 bilhões. Quero destacar inicialmente a melhoria contínua na Copel Distribuição, onde praticamente já atingimos o EBITDA regulatório considerando os últimos 12 meses. Isso aí, senhoras e senhores, é um marco na história da companhia e um dos compromissos da nossa gestão. Esse resultado, além de aumentarem a nossa responsabilidade, nos estimulam a executar nossa principal missão, que é criar valor nos negócios da companhia. Já começamos a ser reconhecidos por agência independente de rating, onde quero registrar com alegria a elevação do rating nacional da Copel e de suas subsidiárias integrais para AA, certificado pela Fitch, no último dia 2 de agosto. Nesta revisão, a Fitch destacou o fortalecimento do perfil financeiro consolidado da Copel, com expectativas de fluxo de caixa livre positivo nos próximos anos, bem como a melhoria no perfil de liquidez do grupo, beneficiado pelas recentes captações realizadas em 2019. E por falar em captações, tivemos um primeiro semestre muito intenso em operações de mercado de capitais, com a execução de 5 operações em diferentes empresas do grupo, totalizando mais de 2,7 bilhões em emissões no período. Ressalto a captação mais recente de R$1 bilhão na Copel Jet, primeira daquela subsidiária como companhia aberta, categoria B, sendo que o processo de registro junto à CVM foi iniciado e concluído nos primeiros meses desta gestão. Representa, de maneira tangível, o nosso compromisso em fortalecer a governança da companhia, aumentando continuamente a transparência dos nossos negócios. Adicionalmente, essa captação da Copel Jet, como companhia aberta categoria B, também contribui para uma relevante redução nos custos de captação. Com isso, podemos afirmar que o nosso plano de captação de 2019 está substancialmente concluído e atendeu todas as demandas, tanto em relação à grande concentração de vencimentos das nossas dívidas, que passavam de 3,3 bilhões,
mas também abarcando aqui os investimentos do período. Deste modo, considerando a geração de caixa adicional com base na melhoria de eficiência e na entrada dos novos projetos, nossa dívida líquida começa gradualmente a reduzir, assim como a nossa alavancagem financeira, a qual atingiu uma relação dívida de líquida e EBITDA de 2,6 nesse trimestre, semelhante ao que já tínhamos atingido no primeiro trimestre de 2019, mas bem abaixo dos 3,1 do segundo trimestre de 2018. Com relação às obras, já começamos que no trimestre anterior sobre o avanço e a conclusão substancial das obras de Cotia, Baixo Iguaçu e Colíder, importantes projetos que já estão em operação e também ajudam no crescimento dos resultados. Nesse trimestre foram quase 100 milhões. Estamos aqui com o Dr. Bertol, diretor-presidente da JET, e lembrando que essas operações comerciais e 100% desses empreendimentos, teremos um incremento total na capacidade instalada da companhia de mais de 700 megawatts, equivalendo a um crescimento de 13%, e o mais importante, proporcionando uma geração de caixa adicional de aproximadamente 450 milhões de reais. Além desses projetos de geração, temos em andamento outros 2 relevantes projetos em transmissão que, quando concluídos, gerarão uma RAP adicional de aproximadamente 250 milhões de reais, um incremento de 30% da RAP existente de 845 milhões. Um dos projetos que é 100% detido pela Copel é o lote E, referente ao leilão 05 de 2015, com previsão de conclusão total até março de 2021. Destaco também que uma parte desse projeto referente à subestação Medianeira e Baixo Iguaçu, Realeza, a linha de transmissão, já entrou em operação, sendo que essa linha iniciou a operação 1 ano e 7 meses antes do previsto. Isso mostra uma nova perspectiva e uma nova maneira com que a companhia lida com esses empreendimentos. Em conjunto, esses projetos esses especificamente proporcionarão uma RAP adicional de 19 milhões. Outro empreendimento importante é a linha de transmissão Araraquara 2, Bateias, um importante linhão de transmissão com mais de 840 quilômetros de extensão, sob responsabilidade da SPE Mata de Santa Genebra, uma parceria estratégica entre a Copel JET, com 50,1%, e Furnas. Neste caso, após um detalhado plano de avaliação do andamento físico de cada fase do projeto, bem como o respectivo fluxo financeiro, tivemos que aprovar um novo plano de negócio, que alterou o cronograma de entrada em operação de algumas fases do projeto, impactando negativamente o resultado consolidado da Copel na linha de equivalência patrimonial em 64 milhões. Quero aqui enfatizar que o nível de tolerância da empresa com esse tipo de atraso mudou. Além de um acompanhamento rigoroso nas execuções das obras de orçamento, neste caso pontual, em conjunto com Furnas, afastamos todos os diretores indicados pela Copel pela não execução do plano de negócio anterior. A partir de agosto, a presidência desta SPE está a cargo de José Jurosa Júnior, um ex-diretor da ANEEL e um técnico muito competente no setor. Mesmo com esses episódios, quero registrar que a Copel Geração e Transmissão alcançou no segundo trimestre de 2019 um resultado de EBITDA ajustado de 630 milhões, 45% a mais do que o mesmo período do ano passado, mostrando ainda como a principal subsidiária na geração de caixa da companhia. Passando para o próximo slide, destaco em detalhes a evolução dos resultados da Copel Distribuição. Como falei, praticamente atingindo o EBITDA regulatório no acumulado dos 12 meses de 1 bilhão e 54. Ou seja, estamos apenas a 1% do EBITDA regulatório. Observem que há 1 ano atrás estávamos com um gap de 40%. Isso comprova que estamos executando com eficiência um plano agressivo de melhoria operacional e redução dos custos, evoluindo de forma consistente, trimestre a trimestre. Tal conquista é consequência do plano Travessia, iniciado no final de 2015, quando celebramos um novo contrato de gestão de concessão, o qual focou muito
com o contrato de concessão, obviamente com a ANEEL, o qual focou muito na eficiência operacional e exigiu um grande esforço, especialmente em função da redução do quadro de pessoal. E agora, o que enxergamos para os próximos anos, estamos preparando um novo plano, chamado Transformação. Aqui o objetivo é levar a Copel Distribuição nos próximos anos para um patamar perto das referências, das melhores referências do setor. Destaco também que no segundo trimestre de 2019, o resultado da DIS foi de 287 milhões, crescimento acima de 24% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. E deve-se basicamente a uma consequência do crescimento de 1,4% no mercado fio e a redução de 1,9% no PMSO. Se fizermos a comparação do semestre, temos um crescimento do EBITDA de mais de 70% da Copel Distribuição, num total de 617 milhões, e uma queda relevante de quase 9% em relação no PMSO, em relação ao mesmo período do ano anterior. Adicionalmente, aplicamos integralmente o reajuste de 3,41 homologado pela Anatel no último mês de junho, mantendo o nosso compromisso de governança e os nossos estatutos. Para este próximo ano, estamos focados em nossa estratégia de aumento da base de remuneração para a próxima revisão tarifária, que será em junho de 2021. Atualmente, a nossa RAB é 4,9 bilhões de reais. E para 2019, o nosso CAPEX previsto é 835 milhões, dos quais ao redor de 410 já foram executados até o final do primeiro semestre. Além desses investimentos em expansão e melhoria da rede, também estamos investindo em soluções inteligentes que reduzam os custos e aumentam a qualidade, em especial nas regiões oeste e sudoeste do estado. Lá é um grande polo produtivo e essas obras beneficiarão mais de 200 mil moradores. E ali o agronegócio, principalmente, que é muito relevante. As obras incluem várias subestações, centenas de quilômetros de novas redes de alta e média tensão. E até 2021, a Copel Distribuição irá instalar reguladores de tensões, cabos trifásicos, ligadores automáticos, dispositivos de self-healing em regiões rurais, ou seja, todos os tipos de inovações tecnológicas possíveis no nosso setor. Manter essa dinâmica de investimento na distribuição nos próximos trimestres é a maneira de atingirmos o objetivo de oferecer um serviço cada vez mais confiável, através de uma base de ativo robusta e moderna, que permite uma operação eficiente com cada vez menores custos. Além disso, lançamos o projeto para a implantação da tecnologia de ponta de gestão de redes de energia, dando um passo fundamental para a entrada definitiva na era dos smart grids. A solução ADMS, Advanced Distribution Management System, consiste em uma plataforma integrada que agrega softwares capazes de fazer o controle da rede em tempo real e com precisão total. O projeto, que tem a previsão de 3 anos para a conclusão, irá levar, não é Max, que é o nosso diretor da Copel Distribuição, diretor-presidente, irá levar a companhia para um outro nível de referência e um outro patamar de tecnologia, eficiência e gestão no sistema de distribuição de energia. Passando para a página seguinte, quero mencionar um ponto que esta administração e eu, pessoalmente, tenho dedicado uma especial atenção, e o foco que é o foco da nossa estratégia de contratação de energia para os próximos anos. Estamos permanentemente revisando essa estratégia para que ela possa minimizar os riscos da empresa e aumentar gradualmente os níveis de contratação de energia, sempre perseguindo um preço médio atrativo. É importante lembrar que sempre deixaremos um percentual de energia disponível para funcionar como um hedge natural para o GSF. Neste contexto, também quero ressaltar que a sinergia entre a Copel Jet e a Copel Com, a nossa comercializadora, tem gerado resultados positivos para o grupo. A Copel Comercialização, por exemplo, além do seu papel estratégico, já ultrapassou nesse semestre a marca de 700 milhões de reais em receita operacional líquida,
quase 2 GB de comercialização e reverteu e tem um excelente EBITDA positivo. Por fim, passando para o slide 8, e aqui concluindo na reta final, antes de passar para o Moura detalhar os resultados financeiros do trimestre, quero relatar que no último fim de semana fizemos um encontro de planejamento estratégico da companhia que contou com todos os diretores, a administração, superintendente, mas em especial com a participação dos membros do Conselho de Administração e apoio de consultores externos especializados no setor elétrico. Deste encontro saíram várias diretrizes, mas a principal delas é que queremos ser uma estatal com mindset privado. E o que isso quer dizer? Que pretendemos manter uma estratégia consistente na geração de valor que passa pelas seguintes diretrizes: fortalecimento contínuo na governança corporativa, melhoria de eficiência e redução de custos, disciplina na alocação de capital para novos projetos. Uma coisa que nós já havíamos falado e já vou dar um update: desinvestimento dos ativos non-core, telecom e Compagás, e uma gestão eficiente dos projetos. Além disso, os senhores sabem que foi aprovado na Câmara o PL 10985, que trata do GSF, mas também possibilita a repactuação e a extensão dos contratos de concessão. E a nossa expectativa é que isso em agosto já seja aprovado também pelo Senado, e isso aí trata aí diretamente a nossa usina de Foz do Areia, que ganha prioridade absoluta juntamente com o processo da Telecom. E por último, quero destacar que nós também continuaremos atentos aos novos negócios de inovação, como geração distribuída, mobilidade elétrica, redes inteligentes e também uma questão de serviços. Destes todos que eu mencionei, 2 temas merecem um destaque adicional. O processo de desinvestimento da Telecom está conforme os nossos planos e no final do 1º de junho anunciamos a contratação do Banco Rothschild e do escritório de advocacia Sescom Barrier para auxiliarem a companhia nos estudos sobre essa alienação. Estimamos que a conclusão desse processo ocorra até março. Estimamos não, trabalharemos para que fortemente, e a nossa meta é que isso ocorra até março de 2020. E o segundo item que quero ressaltar é que foi tratado nesta reunião de planejamento, mas que já podemos adiantar, é a criação de um comitê de investimento, o qual terá a prerrogativa de reforçar a governança do processo de decisão de aplicação de capital, em linha com o compromisso de manter uma rigorosa disciplina. O último ponto que também quero ressaltar é que estamos acompanhando com muita atenção as discussões sobre o marco regulatório do setor de gás, sendo que as mudanças poderão e certamente abrirão novas oportunidades de negócio. Para finalizar, lembro um ponto que sempre venho ressaltando em nossos calls. A palavra-chave dentro da companhia é execução. Queremos garantir que a nossa estratégia de melhoria de valor para a Copel seja cumprida de forma eficiente e tempestiva. Enfim, mais uma vez agradeço a participação de todos. Fico à disposição ao final para esclarecer eventuais dúvidas e reforço a minha convicção nessa administração e neste novo ciclo que já se iniciou dentro da companhia. Passo agora a palavra para o Moura para detalhar os resultados do 2º trimestre. Obrigado, Daniel, parabéns. Bom dia a todos. Também agradeço a participação de cada um de vocês na nossa teleconferência. Também com muita satisfação que compartilho com vocês mais um trimestre com sólidos e consistentes resultados. Sabemos que essa melhoria contínua é resultado de um grande alinhamento de todas as áreas da companhia, com a nossa estratégia de crescimento sustentável. Eu posso afirmar que a execução do nosso plano estratégico até o momento está substancialmente de acordo com as nossas metas e expectativas do mercado. Sabemos que esses bons resultados são estimulantes, mas também sabemos que eles aumentam a nossa responsabilidade em alocar muita disciplina com esse caixa gerado pelas atividades. Aliás, esse é um dos nossos principais focos estratégicos, conforme o Daniel já comentou, e certamente continuaremos a seguir. O slide 10, especificamente sobre o 2º TRI, o Daniel já comentou, mas é importante destacar que o EBITDA ajustado de mais de 1 bilhão representa um crescimento de 30% com relação ao ano anterior, do 2º TRI do ano anterior, na mesma base de comparação, ou seja, sem os itens não recorrentes. Outro destaque é a geração operacional de caixa
após os investimentos, que cresceu 12%, e conta com uma contribuição importante dos novos projetos, conforme planejado. No segundo TRI, o faturamento dos novos projetos, falando em novos projetos, principalmente com o Líder e Baixo Iguaçu e também o Complexo Eólico de Cotia, atingiu aproximadamente 100 milhões de reais, quase 200 milhões de reais no acumulado no primeiro semestre de 2019, e de 95 milhões considerando o EBITDA do semestre, 46 milhões no trimestre. Isso já era esperado, mas essa é uma contribuição relevante no resultado da JET, tanto no primeiro trimestre como também no semestre, que agora começa a ser recorrente. E aqui destaco também a melhoria relevante do EBITDA ajustado da JET, que já foi mencionado, de 630 milhões, 45% nas mesmas bases de comparação, eliminando os impactos não recorrentes, né, tirando todos os impactos não recorrentes. Que além dos novos projetos, quer dizer, além do benefício desses 45 milhões que nós já falamos, houve também uma melhoria no risco hidrológico, com a redução do custo de energia comprada para a revenda de quase 16%, em função do maior GSF no período, que foi de 92,9 em 2019 contra 80,6 em 2018, e menor PLD. E aqui a diferença é bastante significativa. Segundo o TRI, desse ano, a média foi 131,37 contra 303,68 no segundo TRI do ano passado. A nossa receita, falando um pouquinho de receita, de 3,6 bilhões, quase 2% a mais com relação ao ano passado. O lucro ajustado, por sua vez, ficou por volta dos 420 milhões, crescimento também bastante relevante, 47% em relação ao lucro ajustado do ano anterior. Entre os fatores que contribuíram para os resultados, quero destacar também, conforme já foi mencionado pelo Daniel, o resultado da DIS, né, de 287 milhões no trimestre, crescimento acima dos 24% e praticamente na meta regulatória. Especificamente sobre a DIS, é importante destacar que tivemos uma reversão de 28 milhões de provisões para litígios com fumicultores. Essa reversão já é o resultado de uma força-tarefa que criamos para revisar o nosso passivo com litígio. Tem várias áreas trabalhando nesse tema e já começamos a ver resultados positivos. Entretanto, esse resultado positivo acabou sendo absorvido parcialmente pelo aumento extraordinário nas provisões para perdas com inadimplência, em função de processos de recuperação judicial de alguns grandes clientes. Entendemos que isso é pontual e não esperamos que isso se repita para os próximos trimestres. Na sequência, destacamos também alguns outros fatores que contribuíram para a melhoria desses resultados consolidados do trimestre. Já foi mencionado, né, o crescimento no mercado fio de 1,4%, bem abaixo, né, do primeiro trimestre, que foi de 5,1%, mas acumulando aí um crescimento bastante relevante, do crescimento de 9,6%, quase 10% no consumo de mercado livre, também resultando uma melhora na produção industrial do Paraná em comparação com o mesmo período de 2018, quando ocorreu a greve dos caminhoneiros, né? No período de comparação de 2018, nós fomos muito afetados pela greve dos caminhoneiros. O crescimento no fornecimento de energia elétrica aqui também é um ponto relevante a ser destacado, em virtude aí de quase 18% em virtude do aumento do volume de energia vendida aos consumidores finais, destacando o consumo do mercado livre industrial. E aqui eu acho que é mais um exemplo que o Daniel comentou sobre a sinergia que é cada vez mais forte entre JET e COM, né? E também temos o impacto aí parcial do reajuste tarifário na Copel DIS, que foi, como o Daniel comentou, integralmente passado, na ordem de 16% em junho desse ano. Redução do pessoal, a gente começa a ver aí os resultados, né? A redução líquida de 1,7%, e aqui nós temos vários aspectos a serem considerados, né? Mas, de fato, teve aí uma maior redução do PDI, que nos acumulados dos últimos 2 anos e meio, saíram quase 800 e quase 900 pessoas. Só no último ano saíram 566 pessoas. E 390, quase 400 somente em dezembro. Então, considerando a inflação de quase 3,5% no período, o custo de pessoal reduziu 5%, né, considerando o reajuste salarial de aproximadamente 4% que foi concedido no aumento coletivo em outubro de 2018.
Além das medidas para reduzir os custos de pessoal, que nós já avançamos bastante, lembro que estamos executando outras iniciativas de redução de custos, como revisão dos principais contratos, incluindo serviços, terceirização de frota, foco na redução da inadimplência, conforme já falamos, tem um foco também na redução das contingências trabalhistas e outras contingências. Reforço que já foi dito pelo Daniel, a redução de custos e melhoria de eficiência é mais do que nunca parte da nossa agenda. Indo para o próximo slide, para fins de comparabilidade da performance operacional de cada negócio, demonstramos aqui a comparação do EBITDA ajustado, excluindo todos os efeitos não recorrentes, os quais foram basicamente registrados no segundo TRI do ano passado. Tem um quadrinho aqui embaixo que mostra isso. Resumindo, é a reversão para impairment de 18 milhões e a provisão também para litígio trabalhista, que foi reconhecido no ano passado, uma ação coletiva de quase 45 milhões de reais. Então, para fins de comparação, nós estamos eliminando esses impactos. No segundo trimestre de 2019, esse ano, foram identificados como não recorrentes uma provisão de impairment aqui de 14 milhões de reais, basicamente relativo ao ajuste de Colíder. Estamos registrando também na linha de equivalência, conforme já foi falado, os 64 milhões de Mata de Santa Genebra, em função de alterações no cronograma e no montante também dos investimentos previstos. E os resultados consolidados e ajustados, conforme demonstrado, reforçam a melhoria do EBITDA do trimestre, com crescimento de cerca de 30%, sem considerar a equivalência patrimonial. No quadro acima, observamos o EBITDA de cada subsidiária, além da DIS, conforme já destacamos, o EBITDA também da JET, que já foi falado, é bastante relevante. E aqui volta a mencionar que a receita de novos projetos está contribuindo significativamente para os nossos resultados. E vale lembrar que ainda esperamos uma redução, uma melhoria maior, com a finalização da terceira turbina de Colíder, que está prevista agora para o segundo semestre. Já a Telecom registrou uma redução de cerca de 25% aqui, passando de 44 milhões, o resultado do segundo TRI do ano passado para 33 milhões, basicamente aqui pelo efeito das baixas pela desativação de bens relacionados à infraestrutura de rede. Na próxima página, detalhamos a evolução do PMSO, ajustando também aqui os efeitos não extraordinários. Conforme já falamos, a redução do custo com pessoal de 5 milhões, redução de 1,7 contabilizado no ano passado, com a comparação do ano passado, em função basicamente da redução do quadro de empregados, e uma parte desse aumento também, para fins comparativos, é a maior provisão para participação nos lucros, que em função dos melhores resultados também desse trimestre. Assim, se a gente desconsiderar esses efeitos de PLR, que são maiores agora esse ano, os custos com pessoal tiveram uma queda de 5,4%, e se considerarmos a inflação com o pessoal, com o aumento coletivo no mês de outubro do ano passado, podemos dizer que a redução é de 8,5% aproximadamente. Então, essa é uma redução bastante significativa num dos itens que nós é um dos maiores custos da Copel atualmente. Já na linha de outros, o segundo TRI de 18, um registro de um evento não recorrente no valor de 72 milhões, que foi um ressarcimento proveniente de fornecedores de bens do complexo lá de Prisa Potigar. Então, estamos desconsiderando esse valor. Assim, se a gente comparar a base toda, o valor de outros ficou praticamente estável. Com esses ajustes, os custos gerenciados apresentam uma redução de 1,8% no trimestre. Se considerarmos a inflação, a redução foi real de 5%, fato que mostra, mais uma vez, os efeitos da estratégia da companhia de melhoria da eficiência e novos negócios. Aqui eu quero só finalizar dizendo que continuamos com outras iniciativas aí que vão ser implementadas durante o segundo semestre para que a gente possa reduzir ainda mais os nossos custos e melhorar a nossa eficiência. No próximo slide, rapidamente aqui eu mostro a geração de caixa dos resultados operacionais, destacando aqui a variação do capital de giro positivo, tanto no primeiro TRI como no segundo TRI, principalmente pelo maior aumento das contas de fornecedores. Então, a gente está melhorando também não só os resultados, mas a eficiência dos nossos ativos e do capital de giro.
Já falamos dos resultados, né? Aqui mostra 1 bilhão no trimestre, geração antes dos investimentos, 2 bilhões e meio no acumulado no semestre. Além da melhoria no resultado operacional, estamos também contando aí com a participação dos resultados dos novos projetos. Então, mostra aqui a nossa eficiência, né, que os investimentos eles estão totalmente aliados com a nossa capacidade de geração de caixa, e essa é a nossa meta. A gente não vai gastar mais do que a gente gera de caixa. Passando para o slide 14, rapidamente também podemos ver o histórico dos nossos investimentos desde 2016, destacando o montante que foi destinado aos projetos de geração e transmissão, que felizmente agora começam a mostrar os seus resultados. Então falamos aí de uma redução significativa dos gastos já realizados esse ano, comparados com o ano passado, primeiro semestre do ano passado. A redução é de 30%, de quase 400 milhões de reais. E aqui o destaque, né, para esse gasto de 974 milhões no primeiro semestre de 2019, a maior parte, não a maior parte, mas 40% aproximadamente, 400 milhões de reais, referem-se aos investimentos da distribuidora. E reforçam ainda mais a nossa estratégia de aumento da RAB, conforme a gente já tem explicado para o mercado. Mais uma vez, eu afirmo que o nosso foco será a conclusão das obras e no aprimoramento da qualidade e eficiência, foco total nesse tema, principalmente com relação aos investimentos da DIS em tecnologia, que além de reduzir os custos, também aumentam a base de remuneração do ativo. Como o Daniel disse na introdução, manteremos um novo nível de governança para os novos projetos, com uma rigorosa avaliação de riscos e oportunidades, de forma a preservar a melhor escolha na alocação de capital. E eu acredito que a criação desse comitê de investimentos ele vai fortalecer ainda mais essa governança. Bom, já indo para o final aqui, no slide 15, demonstramos aqui o histórico também da alavancagem, né, saindo de 3,4 vezes em 16, chegando ao final do semestre aos níveis razoáveis de 2,6. Reflexo aqui de tudo isso que nós já falamos até agora, né, eu acho que não precisamos repetir. E como sempre enfatizamos, né, o controle da alavancagem é uma das nossas principais prioridades, e eu estou muito seguro em dizer que essa alavancagem ela vai ser reduzida daqui para frente, né, com o nível dessas obras concluídas e sem nenhuma nova expectativa de dívida nova, pelo menos para o próximo ano, considerando o nível de demanda de investimentos que nós já aprovamos no nosso Conselho. Adicionalmente, gostaria também de destacar, como já foi mencionado aí pelo Daniel, as cinco emissões, né, no mercado de capitais, 19, foi um trabalho brilhante aí da equipe, quase 2 bilhões e nos últimos 2 bilhões de recursos, né, que entraram aí para praticamente atender toda a demanda de investimentos e bem como a concentração grande dos investimentos que ocorreram aí em maio e junho. Então, desse modo, a gente começa a ver a redução gradualmente da nossa dívida. E, obviamente, amparados aqui pelo bom desempenho da companhia, né? E podemos também, com essa captação, alongar o nosso passivo, emitindo debêntures nos menores patamares de juros dos últimos anos, além de aumentar a duration da dívida. Bom, esses eram os meus comentários. Agradeço aí de novo a participação de cada um de vocês e ficamos agora à disposição para perguntas e respostas. Iniciamos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar *1. Nossa primeira pergunta vem do senhor André Sampaio, do Santander. Bom dia, eu tenho duas perguntas. Uma primeira, vocês comentaram na apresentação sobre a questão do mercado de gás, né, do novo marco do gás. Queria saber o que vocês poderiam comentar sobre isso, onde vocês poderiam participar, onde vocês estão vendo oportunidade. E a segunda pergunta é em relação ao nível de contratação. Você comentou que deve ter aí um nível ótimo de contratação. E eu queria ter um pouco de visibilidade do que vocês estão imaginando que seria esse nível ótimo de contratação para poder fazer o RED para o GSF. Obrigado. Obrigado, André, pelas perguntas. Em relação à questão do gás, nós, assim como todo o setor, estamos acompanhando as medidas que estão sendo anunciadas aí pelo Ministério de Minas e Energia, né, e pelo Ministério da Fazenda, mas ainda nós estamos na fase
de bastante estudos preliminares. Estamos acompanhando e vendo o que tem de fato concreto, mas além de viabilizar e normalizar as operações da UEGA, que é a nossa prioridade absoluta, com novos fornecedores de gás, deixando, nossa expectativa é que deixe de ser essa centralização no monopólio da Petrobras, isso é um ponto, mas também tem várias discussões, vários grupos aqui falando ao longo do litoral do Brasil inteiro, né? O nosso interesse é mais aqui no Paraná e na região sul, para eventuais oportunidades de gás GNL, trazer isso e eventualmente na costa com projetos aí atrelados a termoelétricas. Mas isso ainda está numa fase ainda muito preliminar e inicial, até porque nós queremos ver primeiro a consolidação dessas novas mexidas no setor de gás antes de fazer qualquer movimento mais consistente. Em relação ao segundo nível de contratação, o que nós temos, que nós podemos adiantar é o seguinte, que para o hedge natural do GSF, a nossa expectativa é sempre deixar ao redor de 18% a 20% de energia disponível. E fora isso, nós estamos revisando gradualmente essa questão do nível de contratação para os anos futuros, mas a nossa linha sempre é ter um perfil mais conservador e minimizar os riscos. Obviamente, sempre garantindo um preço médio, um mix médio aí adequado. Então, se você já perceber nesta forma de apresentação está consolidada não só a Copel Jet, mas todos os nossos empreendimentos eólicos, e isso nós fazemos uma visão global do portfólio, e isso é uma preocupação permanente. Importante, sem ser repetitivo, é destacar que a companhia vinha com uma estratégia que foi muito exitosa e continua sendo exitosa nos últimos 8 anos, e qualquer mudança nesse sentido será uma mudança gradual, revisando aí com os nossos técnicos, com a nossa área, mas sem dúvida nenhuma, ter níveis de contratação mais altos dá estabilidade para a companhia e previsões melhores para o mercado. Muito obrigado. Eu só queria fazer um follow-up na questão do mercado de gás. Então, assim, a prioridade seria realmente focar mais no business de elétricas atrelado a essa mudança do mercado de gás. Não seria nada específico em, por exemplo, transporte de gás ou até, talvez, desistir da venda da Compagás, nada do tipo, né? Não, o transporte certamente não. A questão da Compagás, nós mantemos a nossa estratégia de desinvestimento. Não tem nenhum fato novo concreto, apesar das melhoras que a Compagás tem tido e também do fato da Compagás ter aberto junto com outras distribuidoras uma chamada pública e para fornecimento de gás, isso vai reduzir significativamente o custo. A própria Petrobras já se manifestou com custos mais baixos, mas por enquanto não tem nenhum fato concreto que faça a nossa revisão da distribuição do gás. A nossa perspectiva é manter o foco no core de geração de energia, independentemente da fonte, com exceção das fontes carvão, isso que está uma coisa que a gente está reavaliando. Perfeito, muito obrigado. O senhor Gabriel Francisco, da XP Investimentos, gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia, Daniel, Adriano e todos. Parabéns pelos resultados. Eu, até dando um pouco da continuidade da pergunta do André, mas mais no detalhe, dado que recentemente a Petrobras expressou a intenção de vender as usinas termoelétricas que tem, e acredito que abrangeria também as participações. Haveria algum estudo da parte de vocês de, por exemplo, endereçar a questão da Araucária, de eventualmente adquirir a participação total e, se sim, fazer algum trabalho para, se possível, reduzir a CVU dela, algo nesse sentido, dado que gás realmente está tendo muito protagonismo na agenda agora? Essa é a primeira. A segunda seria, vocês estão caminhando por uma redução da alavancagem que deve ser agora bem rápida, até razoavelmente rápida. Em não havendo oportunidades de crescimento com retorno que vocês avaliem,
e a companhia chegando num cenário desalavancado, vocês considerariam, com espaço no balanço, elevar potencialmente o pagamento de dividendos? É isso, muito obrigado. Oi, Gabriel, obrigado pelas duas perguntas. A primeira eu endereço, depois a segunda, Moura, se você puder se manifestar. Em relação à Petrobras, nós temos, você mesmo colocou, a imprensa até noticiou ontem que ela estaria com plano de vender 15 das 26 térmicas que ela possui. Nós, inclusive, na semana que vem, teremos uma reunião lá eu, o Dr. Bertol, o Dr. Moura, lá na Petrobras, com a diretora dessa área, a Annelise, exatamente para entender o timing dessa estratégia e se tiver nesse plano de investimento, que a gente acredita que esteja o desinvestimento dos 20% que ela tem em UEGA, isso é uma coisa que, obviamente, nós pretendemos exercer em condições razoáveis e de mercado. A prioridade é exatamente essa. O gás hoje é um assunto mais sexy do mercado, né? Então, nós estamos acompanhando, e essa linha aí desses desinvestimentos da Petrobras é uma coisa que nós vamos olhar, mas a nossa prioridade é botar a UEGA funcionamento pleno. Ela parada como ficou aí nos últimos 14, 15 meses, é um prejuízo muito grande para a companhia. Então, nós estamos focados nessa questão de buscar novos fornecimentos. Moura. Gabriel, você tem razão com relação à alavancagem, né? A expectativa é que ela reduza cada vez mais, ainda esse ano talvez. A gente não pode esquecer que nós temos um desafio grande aí, que é Foz de Areia, né? Que é uma concessão que vence em 23, que necessitaria aí de uma dívida relevante aí para que a gente possa participar desse leilão, ou na outra hipótese, como o Daniel comentou, se aprovado esse PL, talvez a gente também tenha aí uma necessidade menor, mas mesmo assim a gente teria que aumentar a alavancagem para poder fazer face a esse investimento. Mas não é um investimento relevante, e então a gente está com essa visão de médio prazo, mas a nossa ambição, obviamente, é buscar novos projetos que sejam sustentáveis dentro desse nível rigoroso de disciplina financeira que nós já comentamos, com um comitê de investimentos, onde a gente discuta aí as oportunidades de uma forma bastante oportuna, mas o dividendo é uma consequência aí que a gente vai ter que falar um pouco mais para frente. Não faz parte da agenda nesse momento, porque nós estamos focados ainda em resolver o problema de 20 e de 19, que é o curto prazo, mas essa pode ser uma possibilidade. Caso a gente não encontre bons projetos, eu tenho repetido isso, a revisão da política de dividendos é uma consequência. Perfeito, muito obrigado. A senhora Juliana Yang, da HSBC, gostaria de fazer uma pergunta. Obrigada pela oportunidade. Os resultados vieram acima do nosso esperado, isso é bom. Mas eu fiquei preocupada com o que vocês indicaram de Mata de Santa Genebra, né? Vocês fizeram aqui um write-off impairment, né, de mais de 100 milhões de reais. Então, poderia indicar qual seria o retorno que vocês esperam agora para essa obra, e se tem como vocês... Tem alguma possibilidade de fazer até um estorno dessa provisão, desse impairment? E ligado a isso, né, dado o track record ruim, né, como a gente pode evitar ou tentar ver como a Copel vai fazer melhor uso do caixa daqui para frente, né? Vocês mencionaram que provavelmente, né, não devem estar elevando o nível de payout, de dividendos, porque vão olhar outras oportunidades e tem que preservar o caixa para talvez Foz de Areia, né? Então, queria que vocês comentassem um pouquinho, né, como que é retorno de Mata de Santa Genebra, como que vocês estão olhando potenciais investimentos, o que é atrativo ou não é atrativo quando vocês pensam em retorno sobre o capital investido, né? E se mudou alguma coisa em termos de tomada de decisão para evitar, talvez, né, investimentos com baixos retornos no futuro. Obrigada. Obrigado, Lili. Essas suas perguntas são absolutamente pertinentes, e ainda mais considerando o histórico recente da companhia. Então, endereçando aqui a primeira questão de Mata de Santa Genebra, se tem a única coisa que não foi excepcional nesse balanço, né, ou pelo menos a coisa mais relevante que não foi boa nesses resultados do trimestre, foi efetivamente essa não entrega na prazo de 31 de agosto que estava previsto no último plano de negócios. E essa revisão
está programado até fevereiro de 2020, e como as obras já estão, mais de 91% delas já estão concluídas, nós estamos absolutamente confortáveis, até porque essa é uma nova política, e o Dr. Bertol aqui está acompanhando, semanalmente esse assunto, junto com a equipe, o presidente de Furnas, mas a nossa expectativa é, primeiro de tudo, entregar essa obra já com o plano de negócio novo e buscar, nesse período aqui, algumas alternativas que possam melhorar a rentabilidade que foram perdidas na TIR deste projeto. Então, importante, eu acho, só uma coisa menor, mas destacar uma política de consequência aqui na companhia do que eu já mencionei, com administradores que não executam. Agora, o próximo passo é concluir esses 7, 8% finais que faltam acabar, e daí buscar as alternativas de quitação e financeiras, Moura, para melhorar e retornar um pouco, pelo menos igual ao plano de negócio 5, essa questão da TIR. Em relação à disciplina na alocação de capitais, o que nós estamos fazendo é exatamente isso, melhorando a governança, aprendendo com os erros do passado. Essa criação de um comitê de investimento, que é uma coisa quase que elementar, né? Ela está sendo estruturada de uma maneira organizada aqui na companhia, e a execução dos projetos também é um desafio, porque esses grandes projetos recentes, eles começavam com um CAPEX e uma TIR e terminavam em condições bastante diferentes. Então, esse é o aprendizado que a companhia teve. Nós estamos procurando ser assim, o mais conservadores e cautelosos e buscando projetos também prioritariamente que visam maximizar o nosso ativo atual. Acabamos de falar sobre o EGA, comprar e eventualmente investir em projetos brownfield, como foi a compra de Irapuru, que deu um retorno excepcional, ou seja, fazendo um processo gradual para que a gente possa, e fazer pequenas apostas em novos negócios, inovação, para que isso possa dar um ar moderno para a companhia. Moura, não sei se você tem... Só um comentário adicional, eu acho que isso já está acontecendo, né? Se a gente pegar o histórico recente aí, dos últimos, pelo menos 3 anos ou mais, a Copel não tem vencido leilões que nós não estamos sendo competitivos, né? Então a gente tem o nosso limite, estamos avaliando oportunidades, mas o que nós entramos recentemente são projetos que a gente tem absoluta certeza que a execução vai ser bem feita e que o retorno vai ser o original. Não vamos ter grandes riscos. Esse tem sido histórico, recente. Perfeito, obrigada. Lembrando que para fazer perguntas basta digitar *1. Não havendo mais perguntas dos participantes, retornamos agora a palavra à companhia para suas considerações finais. Eu queria só, mais uma vez, agradecer aí a presença de todos que nos ouvem, da diretoria, e continuaremos aqui num trabalho focado dentro da administração. Muito obrigado a todos pela participação. Senhoras e senhores, a teleconferência da Copel sobre os resultados do segundo trimestre de 2019 está encerrada. Muito obrigada.